Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Michel Sais, um canal que tem conteúdo de fitoterapia, ervas medicinais, conteúdo de biodescodificação, que é uma matéria bastante interessante, nos ensinada há muitos anos atrás pelo médico alemão Dr. Hammer, que descobriu essa técnica através de suas experiências particulares, né? E as suas experiências com seus pacientes, porque ele era um médico, né? Então ele descobriu uma técnica bastante interessante. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar um tema bastante interessante a respeito desse aspecto que é conhecido como o aspecto da biodescodificação. Esse aspecto que envolve nossa parte psicológica. Nesses dois princípios, vamos citar aqui dois princípios bastante interessantes, que é nosso mundo da mente e nosso mundo das emoções, ou seja, o mundo que eu penso e o mundo que eu sinto. Normalmente, esses mundos são um mundo interno, ou seja, vive dentro de nós. Para definir de uma forma didática, para que a gente possa entender esse aspecto e para que esse aspecto tenha uma clareza para o nosso entendimento, vamos dividir em dois aspectos. O primeiro aspecto, vamos dividir o mundo no qual nós andamos. Esse mundo no qual nós andamos nos define pelo nosso comportamento, ou seja, nossas expressões físicas, através do que falamos, através dos nossos gestos, do nosso comportamento de uma forma geral. As pessoas nesse mundo no qual nos andamos nos avaliam pelo que nós falamos, nos avaliam pelo que nós vestimos, nos avaliam pela nossa profissão, nos avalia pela nossa classe social, ou seja, tem uma avaliação pelo que elas percebem através dos 5 sentidos, que é esses 5 sentidos que nós temos, que nos qualifica, que nos dá a qualidade de perceber o mundo no qual nos andamos, ou seja, nossa vista, nossa audição, nosso olfato, nosso paladar, nosso tato. Nós falamos desses sentidos de uma forma, às vezes, sem ter ou dar uma conotação adequada para que nós possamos valorizar esses sentidos que nós percebemos. Esses sentidos que nós temos, os 5 sentidos que nos permite avaliar e ver a forma física, a nossa forma social, a nossa forma de comportamento e avaliar o mundo no qual nos andamos, avaliar o mundo no que as pessoas também andam. Nós avaliamos as pessoas pelo que nós vemos. E as pessoas nos avaliam pela forma do qual ela nos vê. As pessoas nos avaliam pelo que ela vê através dos olhos, as pessoas nos avaliam pela forma que nós falamos, as pessoas ou nos observam de uma forma através dos recursos que esses 5 sentidos possibilitam para que nós possamos perceber a nós mesmos ou avaliar as pessoas que nos rodeiam. Ou seja, esses 5 sentidos têm uma importância muito grande. Ou seja, essa avaliação é uma avaliação exclusivamente física. Nós percebemos as ações físicas das pessoas. Mas esses 5 sentidos não possibilitam que a gente faça uma avaliação de uma forma mais profunda. Mas ele nos dá sinais. Porque uma primeira avaliação física nos possibilita tirar certas conclusões do que a pessoa é por dentro. Ou seja, o nosso comportamento que nós temos, nossas ações, nos dá um certo parâmetro para perceber, para entender o que nós realmente somos por dentro. Esse é o primeiro ponto, o mundo no qual nós andamos. Existe um outro aspecto para que a gente possa analisar dentro dessa medicina germânica, dessa medicina da biodescodificação, ou medicina da alma. Ela tem uma característica que é bastante interessante, que é o segundo ponto, que é ter consciência e se fazer consciência, ou se fazer consciente no mundo no qual uma pessoa vive. Para isso, para que a gente possa avaliar o mundo no qual a pessoa vive, ou para que nós possamos nos avaliar como pessoa no mundo no qual vivemos, nós temos que perceber e entender o que se processa no que eu penso, e perceber e entender o que se processa no que eu sinto. Nós, por exemplo, já paramos para observar o que nós pensamos?
o que se passa por nós, pela nossa mente, o que nós pensamos sobre a vida, o que pensamos sobre os fatos, o que nós pensamos sobre as pessoas, o que nós pensamos sobre as condições nossas, tanto as condições físicas, nossa condição social, nossa condição como pessoa. Nós temos uma avaliação sobre isso? Já avaliamos, por exemplo, o que nós sentimos, o que se processa em nossos sentimentos? Qual é o tipo de sensação que mais predomina em mim? Qual o tipo de sensação que mais me favorece? Qual é a sensação que mais toma posse de mim? Será se essas sensações que tomam conta de mim, na qual eu mais convivo com ela, me favorece para o meu desenvolvimento? Ou simplesmente é um tipo de sensação, um tipo de sentimento, é um tipo de emoção, é um tipo de afeto que no momento dado, ou no momento agora presente, não está me causando aquela satisfação, ou está me causando dano, ou está me prejudicando as pessoas? Porque quando eu sinto um sentimento talvez que não me favoreça, não favoreça as pessoas, eu tenho uma certa tendência de mostrar isso através do meu comportamento. Às vezes nós mostramos isso através de de uma reclamação, às vezes de um choro, às vezes de um grito, às vezes de um lamento, às vezes de uma dor, às vezes de um gemido. Por quê? Porque o sentimento, as sensações, esses afetos, ele nos move de uma forma muito grandiosa, muito grande. Ou seja, ele muda, ele transforma o que se processa dentro de nós, nesse mundo das emoções no qual nós vivemos. Vamos fazer uma outra análise com relação a isso, que é perceber a relação que existe no mundo da minha mente, no mundo do que eu penso. Será que a minha forma de pensar é a mais adequada para que eu possa me localizar aonde eu me encontro? Será que a minha forma de pensar que eu tenho é a forma mais adequada para que eu possa conviver com as pessoas que me rodeiam, no caso, minha família, meus colegas de trabalho, meu trabalho, na profissão que eu exerço, na posição social que eu me encontro, no convívio que eu tenho com meus semelhantes? Será se eu penso, como a minha forma de pensar? Será se eu já avaliei minha forma de pensar? Será se eu pus atenção na forma que eu estou de pensar? Como que eu penso? Qual é o processo que eu tenho do pensamento? Qual é o processo que eu penso sobre as coisas? Quais as conclusões que eu sinto, que eu penso das coisas? Quais as conclusões mais exatas que eu tiro dos fatos? Será se eu observo os fatos como observador, sem me identificar, sem me parcializar, sem sair do centro, que mantém meu equilíbrio psíquico, que mantém meu equilíbrio emocional, que mantém meu equilíbrio mental? Então esses dois aspectos que nós estamos conversando aqui, dois aspectos que incidem fundamentalmente no final das contas, depois que nós fazemos uma associação bem clara do que nós pensamos, do que nós sentimos. Isso se traduz de forma clara e precisa no nosso comportamento, nas nossas ações. Porque quando o pensamento e os sentimentos se unem, formam nosso caráter e formam nosso comportamento, nossa expressão física. Por mais que nós tentamos esconder isso dos demais, porque a gente sempre tenta esconder o que se processa dentro, né? Da forma que eu tenho de pensar e da forma que eu tenho de sentir. Mas dependendo da circunstância, da ocasião, da cena adequada, do momento preciso, eu talvez não consiga por muito tempo segurar. Isso tende sempre a transparecer para as pessoas que me rodeiam. Então, pessoal, nesse tema aqui, que nós estamos falando aqui, sobre a forma de pensar, sobre a forma de sentir, tem a ver com esse segundo aspecto, que é o mundo que nós vivemos. É um mundo complexo, um mundo complicado, um mundo íntimo, um mundo de cada um de nós. Imaginemos, por exemplo, quantas pessoas tem no mundo e a diferença de pensamentos e sentimentos são completamente diferentes. Existe entre nós semelhanças, existe entre nós algo que se aproxima, mas temos uma diversidade muito, muito grande. Por isso que nós, como seres humanos, como pessoas, somos diferentes nesses aspectos aí. Então, nessa exposição,
vimos esses dois aspectos, que eram os dois mundos que nós vivemos, o mundo que nós andamos, onde nós temos nossas expressões físicas, e o mundo no qual nós vivemos, que é o mundo íntimo, nosso mundo mental, nosso mundo emocional. Existe uma parábola oriental que é bastante interessante, que os grandes mestres do Oriente, querendo ensinar seus discípulos, as pessoas, através desses grandes educadores que eles foram, eles simbolizavam esses aspectos nossos aí como numa parábola bastante interessante, que é a parábola do cavalo, da carruagem e do cocheiro. Eles ensinavam que o cavalo representava nossas emoções, a carruagem representava o corpo, o cocheiro, aquele homem que ficava segurando as rédeas para orientar o cavalo, simbolizava o intelecto. E a pessoa que ia dentro da carruagem simbolizava a consciência, o aspecto cognitivo da pessoa, ou seja, a alma da pessoa, a consciência da pessoa. E eles ensinavam o seguinte, que para onde o cavalo vai, ele arrasta a carruagem. O cavalo são as emoções e a carruagem é o corpo. Se as nossas emoções não são adequadas pelo meio que nós vivemos, o que significa que o cavalo pode levar a carruagem para buracos. O cavalo pode levar a carruagem para valas. O cavalo pode levar a carruagem para ribanceiras. E o pior de tudo é que o cavalo pode levar a carroça para um abismo, um buraco sem fim, onde ele pode se precipitar ali e pode destruir toda a carroça. Isso simboliza nosso corpo. Se nós formos analisar por outro aspecto, voltando para nós mesmos, se nós deixemos que nossas emoções nos controlem, se nós deixemos que os sentimentos nos controlem, se nós deixemos que nossos afetos nos controlem, sem uma razão de ser, sem um raciocínio lógico, sem algo organizado dentro de nós nos perdemos na vida através dos vícios, através das perdições, e acabamos com uma pessoa que se destrói, se enferma, se perverte, ou acontece coisas que não temos uma continuidade de chegar à velhice, ou ser uma pessoa madura nesse aspecto aí, ou se desenvolver como homem, ou se desenvolver como uma mulher. Então essa parábola do cavalo, da carruagem e do cocheiro é bastante interessante, porque ele nos permite fazer uma certa reflexão para que nós possamos perceber, entender que nós podemos controlar as emoções através de nossa mente. Através do quê? De uma mente que a gente possa controlar. Se nós controlamos a mente através do amo que vai dentro da carruagem, que é a consciência, que é as faculdades cognitivas da pessoa, que é os valores morais, os valores éticos, os valores espirituais da pessoa. Esse cocheiro pode dominar o cavalo, que é muito forte, e pode levar, e esse cavalo pode nos levar ao nosso triunfo e ao nosso esplendor, à nossa grandeza como pessoas. Mas para isso, aqui gostaríamos de ensinar um exercício que é bastante interessante, para que nós possamos dividir nossa atenção em dois. A nossa mente é muito interessante porque nós podemos fazer com que nossa mente nos obedeça, se assim nós temos a capacidade de o fazer. Vamos fazer um pequeno exercício para que nós possamos perceber e entender isso que se passa dentro de nós mesmos. Vamos dividir nossa mente em dois. É um exercício psicológico para que a gente possa entender essa questão da medicina germânica, porque esses aspectos incidem fundamentalmente na nossa vida, em nossa parte emocional, em nossa parte mental, e por consequência atinge nossos órgãos. E aí sobrevém os distúrbios, os desequilíbrios e as enfermidades. O exercício é o seguinte: nós temos que dividir a nossa mente em dois. Em observador se chama técnica, observador e observado. O observador, nesse caso aqui,
dentro da pessoa são os valores, as faculdades cognitivas, a alma ou o espírito. E o observado são tudo aquilo que nós contamos aqui no vídeo. Nosso comportamento, na forma que nós temos de pensar, na forma que nós temos de sentir, nas nossas ações, como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos a nós mesmos, como nós comportamos com nós mesmos, como se processam nossos pensamentos. Nós vamos dividir nossa atenção nesses dois aspectos. Um que observa e outro que vai ser observado. Olha o interessante. Um que observa e outro que vai ser observado. Quem que vai ser observado? E quem vai ser observador? Aí vai depender de nós. Quem vai ser observado e quem vai ser observador. O observador pode ser nossa consciência. E o observado pode ser esses valores que estão danificando o nosso comportamento. Nossos erros, nossas fraquezas, nossas debilidades, nossa incompreensão, nossa insatisfação, as inimizades que eu tenho. Todos esses valores talvez que não contribuem para o nosso desenvolvimento. Esses vão ser observados. Com a finalidade do quê? Com a finalidade de quê? Com a finalidade de nos conhecer e poder mudar a forma de pensar e a forma de sentir, para nos tornar pessoas melhores. E com isso, contribuir com a nossa saúde física, nossa saúde anímica e nossa saúde mental. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos por estar assistindo nosso vídeo aqui, nosso canal de biodescodificação com Michel de Salles, com conteúdo de fitoterapia, ervas medicinais e alguns tratamentos alternativos. Aqui embaixo vamos deixar aqui para vocês, pessoal, para aqueles que queiram nos ajudar aí ou queiram se beneficiar, um curso que eu fiz de fitoterapia com ervas medicinais. São aproximadamente 7 vídeos, onde a gente ensina como fazer um extrato com ervas medicinais. Ou seja, você tendo conhecimento disso, você pode fazer qualquer tipo de tintura com ervas medicinais. Vai estar ao seu alcance e você pode se beneficiar com isso. Para atendimento com medicina germânica ou biodescodificação, mande uma mensagem para a gente, deixe o seu contato, que a gente pode estar fazendo algum tipo de avaliação e algum tipo de atendimento com relação a isso. Com a finalidade de poder te ajudar para que você possa se desenvolver como pessoa e poder ser um grande triunfador em sua vida. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.